de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 2, versos 42 e 43, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Chama a sua atenção mais uma vez para o início do verso 42, que diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Repita comigo: que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aleluia. Irmãos, dentro destes dois versículos que acabamos de ler, eu pontuei na ministração passada para os irmãos 6 pilares, ou 6 colunas da igreja primitiva, ou da igreja apostólica. E a título de introdução, quero aqui estar relembrando os irmãos desses 6 pilares que nós extraímos aqui desses dois versículos, do versículo 42 e do versículo 43 de Atos capítulo 2. Quais são esses pilares nos quais estamos falando e ministrando acerca deles? O primeiro pilar, irmãos, está aí logo no capítulo 42, logo no início do seu verso, do versículo. O primeiro pilar é o pilar da doutrina dos apóstolos. Nós temos então o segundo pilar, que ainda está dentro deste primeiro versículo, que é a comunhão. Então observa bem, o primeiro pilar é o pilar da doutrina dos apóstolos. O segundo pilar é o pilar da comunhão. Mas nós temos ainda um terceiro pilar. E o terceiro pilar, irmãos, ele é o pilar. Qual é esse pilar? O terceiro pilar é o pilar do partir do pão. E nós podemos dizer, irmãos, que esse terceiro pilar, ele está dentro do segundo pilar, que é o pilar da comunhão. Mas a título de se tornar mais didático, nós colocamos esse ponto como terceiro pilar, que é o pilar do partir do pão. E então nós temos o quarto pilar, que é o pilar da oração. Amém? Então vejam bem, o pilar da doutrina dos apóstolos, o pilar da comunhão, o pilar do partir do pão, e então o quarto pilar, que é o pilar da oração. Nós temos ainda aqui no verso 43, um quinto pilar, que diz o seguinte: que havia em todos eles temor. O quinto pilar é o pilar do temor. E aí nós temos então o sexto pilar, que eu coloquei aqui, que é o pilar dos prodígios e sinais. São 6 pilares, irmãos, que nós buscamos e temos como igreja que estar permitindo o Espírito Santo, porque essa obra não é do homem, essa obra é do Espírito Santo, permitindo o Espírito Santo levantar no nosso meio, levantar nas nossas vidas para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E eu quero aqui, irmãos, ainda continuar falando com os irmãos sobre o primeiro pilar, que é o pilar da doutrina dos apóstolos. Porque, irmãos, eu estou gastando um tempo maior falando e ministrando ao coração dos irmãos acerca desse primeiro pilar, que é o pilar da doutrina dos apóstolos. Pela seguinte razão, irmãos: porque se não houvesse, ou se não existisse este primeiro pilar, não haveria também os demais. Amém? Portanto, esse pilar, irmãos, ele é o principal, ele é fundamental, que é o pilar da doutrina dos apóstolos. E eu estive então mostrando também para os irmãos, na ministração passada, que a palavra doutrina, ela no original é didaquê. Doutrina, portanto, é didaquê. Quando o verso 42 nos fala que esta igreja, que é a igreja de Atos, que é a igreja dos apóstolos, perseverava sobre a doutrina dos apóstolos, está dizendo aí o verso que esta igreja, que esta comunidade que havia começado a ser levantada ali em Jerusalém, essa comunidade, ela perseverava sobre o didaquê.
E o que é o didaquê? Qual é o significado ao pé da letra dessa palavra didaquê? A palavra didaquê, irmãos, quer dizer ensino. Então isso quer dizer que aquela igreja, que a igreja de Atos dos Apóstolos, preste muita atenção nisso, irmãos. A igreja de Atos dos Apóstolos, ou a igreja primitiva, irmãos, era uma igreja que perseverava no didaquê, ou seja, era uma igreja que perseverava no ensino apostólico. Diga amém. Irmãos, e nós como igreja no século 21, irmãos, precisamos perseverar no didaquê. Se tem uma coisa que infelizmente, irmãos, tem sido aos poucos abandonado dentro da igreja de forma muito sorrateira, de forma maquiavélica e diabólica, é o ensino. Irmãos, não existe crescimento sem ensino. Irmãos, não existe desenvolvimento espiritual sem ensino. Então veja, irmãos, que a igreja de Atos dos Apóstolos foi quem foi, se tornou quem se tornou e alcançou o que alcançou, porque era uma igreja que tinha ensino, que recebia ensino, que caminhava sobre o didaquê dos apóstolos. Então, irmãos, a palavra doutrina é didaquê, que quer dizer ensino. E nós vimos então que a doutrina dos apóstolos era a doutrina do arrependimento. Mas não era só a doutrina do arrependimento, mas era a doutrina da transformação. Era também a doutrina do Espírito Santo. E eu vou aqui mostrar para os irmãos por que essa doutrina era a doutrina do arrependimento, por que ela era a doutrina da transformação e a doutrina acerca da pessoa do Espírito Santo. Meus irmãos, essa doutrina dos apóstolos trazia tudo isso consigo, irmãos, porque havia nela uma centralidade absoluta. E nós vamos ver aqui qual era ou quem era a centralidade da doutrina dos apóstolos. Se você observar o verso 42, o verso 42 diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E quando você faz essa leitura, você não pode interpretar erroneamente da seguinte forma, achando que cada apóstolo possuía uma doutrina. Não é isso que o verso está dizendo. Não é isso que o verso está nos ensinando. O verso aqui não está dizendo que Pedro tinha uma doutrina. O verso aqui não está dizendo que Tiago tinha uma doutrina. O verso aqui também não está dizendo que João tinha uma doutrina, ou que Paulo tinha uma doutrina pessoal dele. Não, irmãos, não é isso que o verso está falando. Observa que está aí no singular, e perseverava na doutrina. Não é nas doutrinas, mas é na doutrina. Os apóstolos, irmãos, tinham uma única doutrina. Eles, os apóstolos, possuíam ênfases diversas. Amém? Quando você começa a estudar, os evangelhos, quando você começa a estudar as epístolas, você vai ver que os apóstolos possuíam ênfases diversas. No entanto, irmãos, a essência era única. Repita comigo: a essência era única. Amém, irmãos? E nós precisamos de ter esse entendimento que havia e que há uma única doutrina, que é a doutrina que os apóstolos seguiam, que é a doutrina que os apóstolos testemunhavam, que é a doutrina que os apóstolos ensinavam. Havia essa essência única, que é a essência da doutrina apostólica. E quando você vai para Atos, no capítulo 5, e você está com sua Bíblia aberta aí, só avançar algumas páginas, mas vai ser projetado aqui na tela para os irmãos também, se os irmãos quiserem acompanhar aqui. Atos capítulo 5, verso 42. Veja só, irmãos, que coisa extraordinária. É o último versículo deste capítulo, do capítulo 5. Diz o seguinte: e todos os dias, falando algo muito importante aqui, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar
Jesus o Cristo. Aleluia! Vejam bem, irmãos, o que o verso está dizendo? Que todos os dias os apóstolos, sem exceção, todos os dias os apóstolos estavam no templo, porque eles reuniam, eles iam para o templo, mas também reuniam-se de casa em casa, e não cessavam de ensinar e de pregar. E qual era o ensino? Qual era a ênfase do ensino? Qual era a ênfase da pregação? Jesus o Cristo. Aleluia! Irmãos, esta era a ênfase da pregação. A ênfase da pregação era Cristo. A ênfase da pregação, dos ensinos, era única e exclusivamente a pessoa do Senhor Jesus. Aleluia! Essa, meus irmãos, era a doutrina dos apóstolos. O conteúdo era um só: a glória da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Em todos os evangelhos, em todas as epístolas, em todas as cartas paulinas, você vai perceber rapidamente que havia um único conteúdo, que havia uma única essência, e a essência era a glória da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Paulo, irmãos, diz que a doutrina ou o evangelho que ele prega diz respeito a uma única pessoa, Cristo. E isso, irmãos, nos fica muito claro quando você vai para a epístola do apóstolo Paulo, a epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Quando você chega ali na epístola de Romanos, logo no primeiro capítulo, logo nos primeiros versos, você vai ver Paulo revelando a essência da sua epístola. Paulo começa a sua epístola revelando Cristo, mostrando Cristo, exaltando Cristo, colocando Cristo no lugar mais alto. Aleluia! Por quê, irmãos? Porque a doutrina dos apóstolos foi uma só. A doutrina dos apóstolos era Jesus Cristo, o Senhor. Não havia outro ensino, irmãos. Este era o ensino, esta era a doutrina, este era o didaquê dos apóstolos. Cristo, o verbo que se fez carne, o verbo que tabernaculou entre nós, o verbo que se tornou, se fez homem, o verbo que foi elevado ao madeiro, o verbo que derramou o seu sangue, o verbo Cristo que morreu, o Cordeiro de Deus que foi morto, mas que no terceiro dia ressuscitou e que agora está à destra de Deus Pai, assentado no seu trono de glória, assentado em um trono de majestade, acima, sobre todo o principado e toda a potestade. Irmãos, esta era e é a doutrina apostólica: Cristo Jesus, o Senhor. Amém, irmãos? Quando você vai ali para 1 Coríntios, abra sua Bíblia lá, ou acompanhe conosco aqui, que vai ser projetado. 1 Coríntios, no capítulo 1. Veja só que coisa extraordinária. O verso 23 e o verso 24. Olha só o que Paulo aqui escreve, o que Paulo diz aos Coríntios. Olha só que coisa tremenda. Verso 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Nós quem, irmãos? Os discípulos. Nós quem, irmãos? Os apóstolos. E o que os apóstolos pregavam, o que os discípulos pregavam, incluindo o apóstolo Paulo? Ele está se incluindo aqui, ele está dizendo: olha, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia! Percebe, irmãos, a preciosidade disso? Percebe, irmãos, que a doutrina dos apóstolos é uma pessoa, é Cristo. Quando você vai para os escritos do apóstolo João, irmãos, escrevendo o seu evangelho, quando você chega ali no evangelho de Evangelho de João, capítulo 1, diz o seguinte: olha que coisa extraordinária, a partir do verso 1:
No princípio era o Verbo. Observe comigo o que João está dizendo aqui. João, o apóstolo João, inicia o seu evangelho, irmãos, proclamando ou enfatizando, essa doutrina apostólica. Ele aqui está enfatizando a doutrina apostólica que é Cristo. No princípio era o Verbo, falando de Jesus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Continuando, ele estava no princípio com Deus. Diga aleluia. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. O que João está fazendo aqui, irmãos? Ele está exaltando a pessoa de Cristo. Ele está aqui dando testemunho de Cristo, mostrando Cristo como Senhor, mostrando Cristo como Filho de Deus, revelando e mostrando que Cristo existia antes mesmo da fundação do mundo. Ele aqui está dizendo, irmãos, que todas as coisas, quando não havia nada no universo, quando não existia nada, do nada, através do Verbo, que é a palavra, Deus o Pai trouxe à existência todas as coisas. E quem é o Verbo? Cristo. Ou seja, através de Cristo, que era a palavra, o Pai trouxe do nada, criou, formou todas as coisas através do poder criativo da sua palavra. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada que foi feito se fez. Próximo verso. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Continuando, veja só que coisa extraordinária, irmãos. Agora o verso de número 5 diz o seguinte: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, que é Cristo, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, João, mas veio para que testificasse da luz, que é Cristo, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todos os homens. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, Jesus, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Falando que os judeus, nesse primeiro momento, não reconhecem a Cristo. Verso 12: mas a todos quanto o receberam, tanto judeus como gentios, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verso 14 encerra da seguinte forma: e o Verbo, que é Cristo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Oh, aleluia! Percebe, irmãos, a essência da pregação dos apóstolos? Percebe a essência do ensino dos apóstolos? Percebe, irmãos, qual era este ensino apostólico? O ensino apostólico é Cristo, é mostrar Cristo, é revelar Cristo, é anunciar a obra redentiva de Cristo, é anunciar a obra transformadora que só pode ser operada na vida do homem através de Cristo e da sua palavra. Este é o ensino apostólico, irmãos. Este é o ensino que todos os apóstolos dedicaram tempo e toda a sua vida pregando, proclamando, falando, anunciando, ensinando. Este é o ensino apostólico. Cristo Jesus, o Senhor. Que coisa tremenda! E quando
você vai então, irmãos, para 1 João. João, mais uma vez, irmãos, nos revela de uma forma extraordinária essa doutrina apostólica. João aqui, irmãos, descreve algo tremendo. Vai lá para 1 João. 1 João. Aleluia. No capítulo 1 de 1 João, observe que sempre no primeiro capítulo, sempre no início, né, de cada escrito apostólico, olha só que coisa extraordinária. A partir do verso 1 de 1 João, capítulo 1, diz o seguinte, vamos ler aí do 1 em diante. Pedro, aqui, está errado aqui, só um minutinho. Aleluia. 1 João capítulo 1. O que era desde o princípio. Quem que ele está exaltando aqui? Falando de quem? De Cristo. Ou seja, ele está falando aqui da doutrina apostólica. O que era desde o princípio. O que temos ouvido. O que temos visto com os nossos próprios olhos. O que contemplamos. E as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. E estas coisas, pois, vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Aleluia! Meus irmãos, eu não sei se você está conseguindo mergulhar comigo aqui nessa noite, nas profundidades desses escritos, na profundidade dessa palavra, na profundidade deste ensino apostólico, irmãos. Irmãos, percebe só o que João faz aqui, irmãos. Olha só que coisa extraordinária. Veja só aí comigo. João aqui, irmãos, descreve o que ele havia visto. Ele está descrevendo aqui o que ele e os demais apóstolos viram, o que ele e os demais apóstolos experimentaram, o que ele e os demais apóstolos tocaram e sentiram. Veja só o que diz aí, irmãos, o verso 1. Verso 1 ele fala, né? Ele diz aqui, olha, aquilo que eu ouvi. Ele está falando de algo que ele ouviu. O verso 1 nos fala sobre o quê? Sobre o verbo da vida. E ele diz o seguinte, olha, eu ouvi o verbo da vida. Irmãos, às vezes nós deixamos passar desapercebido essas coisas. Mas João aqui está dizendo o seguinte, olha, eu ouvi o verbo da vida. O verbo da vida falou comigo. Eu ouvi o ecoar da voz do verbo. Eu ouvi o som da voz do verbo. Eu ouvi o verbo da vida. E ele continua. Ele diz mais. Eu ouvi e eu ouvi com os meus próprios olhos. Aleluia. Eu ouvi o verbo da vida. Mas eu não só ouvi, como eu também vi com os meus próprios olhos o verbo da vida. E
Ele continua, irmãos, ele avança na revelação. Ele diz o seguinte: eu não só o ouvi, eu não só o vi com os meus próprios olhos, como eu o apalpei. Nós, os apóstolos, nós, os discípulos de Jesus, nós o apalpamos, nós o ouvimos, nós o vimos e eu o apalpei. Queridos, quem está escrevendo aqui é aquele que a Bíblia diz que deitava, debruçava a sua cabeça no peito do mestre. Sabe o que ele está dizendo aqui? Olha, eu ouvi o verbo, eu vi o verbo com os meus próprios olhos, mas eu não só o vi, como eu também peguei nele, eu o apalpei, eu o senti, eu coloquei, eu debrucei a minha cabeça sobre o peito do verbo da vida. E eu ouvi o pulsar do coração do verbo da vida. Eu ouvi o pulsar do coração da eternidade, porque eu debrucei a minha cabeça sobre o peito dele. Uau! Que coisa gloriosa, irmãos! Que coisa tremenda! Sabe o que João está nos ensinando aqui, irmãos? Sabe o que João está falando aqui? Ele está falando sobre a doutrina apostólica. Observe, irmãos, que a doutrina apostólica, ela já não era formada por simplesmente uma liturgia religiosa. Ela não era formada por dogmas. Ela não era formada simplesmente por princípios que deveriam ser seguidos, dogmas, doutrinas que deveriam ser seguidas ao pé da letra. Não, a doutrina apostólica aqui, irmãos, não é simplesmente um compêndio de coisas que você deve seguir, mas a doutrina apostólica é uma pessoa, a doutrina apostólica é alguém, a doutrina apostólica é o verbo, a palavra do Deus eterno, a palavra do Criador. A doutrina apostólica é o verbo que um dia se fez carne, é o verbo que tabernaculou entre nós, é o verbo que um dia deixou a sua glória depositada aos pés do Pai. O apóstolo Paulo, falando acerca desse momento que aconteceu nos mais altos céus, ele diz que Jesus, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo e tomou a forma de homem, se fez homem e habitou entre nós. Aleluia! Irmãos, essa é a doutrina apostólica. João está dizendo aqui, João está nos revelando aqui, irmãos, que a doutrina apostólica, ela pode ser ouvida. Ele está dizendo aqui, irmãos, que a doutrina apostólica, ela pode ser vista. Ele está dizendo aqui, irmãos, muito mais do que isso. Ele está dizendo aqui que a doutrina apostólica, ela pode ser ouvida, que essa doutrina tem uma voz. Tem uma voz que ecoa, tem uma voz que fala, tem uma voz que proclama, tem uma voz que anuncia, tem uma voz que chama. E o chamado dessa voz apostólica, dessa doutrina apostólica é o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, porque eu, o verbo, vos aliviarei. João está dizendo: olha, a nossa doutrina, a doutrina apostólica, ela é ouvida, ela é vista com os próprios olhos, mas muito mais do que isso, a doutrina apostólica pode ser tocada, ela pode ser sentida. Ele está dizendo aqui: olha, você pode debruçar a sua cabeça sobre o peito da doutrina apostólica e você pode ouvir o pulsar do coração da eternidade. Sabe por quê? Porque a doutrina apostólica, ela é um Deus que se fez carne, ela é uma pessoa que tabernaculou entre nós, ela é Deus, ou Filho de Deus que se fez homem para interagir com a humanidade, para interagir conosco, para salvar o que se havia perdido. Essa é a doutrina apostólica. João está dizendo aqui: você pode interagir
sentir Ele, você pode se debruçar sobre os braços dele. Aleluia. Você consegue entender isso, irmãos? E nós estamos aqui falando, irmãos, da doutrina dessa casa, da doutrina dessa comunidade. Nós estamos aqui falando da doutrina da igreja Atos, irmãos, da Atos, igreja em Cristo. Quando você for indagado, quando você for perguntado, quando você for questionado acerca da doutrina da tua igreja, quando perguntarem para você: ei irmão, ei irmã, qual é a doutrina que vocês creem? Qual é a doutrina da sua igreja? Qual é a doutrina da Atos, igreja em Cristo? Vocês já vão saber qual é a resposta. Vocês vão dizer o seguinte: a nossa doutrina é Cristo. A nossa doutrina é o Senhor Jesus. Ele é a nossa doutrina, irmãos. Ele é o nosso ensinamento maior. Ele é a revelação máxima. Ele é o lugar onde eu e você devemos sempre almejar estar e alcançar. Não é um conjunto de regras mais, irmãos. O Velho Testamento está repleto, impregnado, irmãos, de conjuntos de regras, coisas que deveriam ser feitas, rituais que deveriam ser praticados. Agora, irmãos, o caminho não é mais um caminho de ritual, um caminho não é mais um caminho de regra. Agora o caminho é uma pessoa. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Aleluia. Não é mais um conjunto de regras a ser seguido, mas é uma pessoa. Agora, irmãos, o nosso modelo não é mais simplesmente um conjunto de regras, mas o nosso modelo é uma pessoa. O nosso modelo é Cristo. Por isso o apóstolo Paulo disse que nós estamos num processo, nós estamos numa caminhada. Mais uma vez, o apóstolo Paulo introduzindo a doutrina apostólica, e ele diz: olha, nós estamos num processo, estamos numa caminhada rumo à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, irmãos, o nosso alvo é Ele, o nosso modelo é Ele, o nosso objetivo é Ele, a nossa essência é Ele, a nossa vida é Ele. E eu quero nessa noite aqui, queridos, através dessa ministração, mais uma vez estar convidando a todos vocês, a todos os irmãos que estão aqui, a todos que estão nos assistindo, você que está aí nos assistindo, você que está aí na sua casa acompanhando essa ministração, eu quero convidar você a conhecer a nossa doutrina apostólica. Eu convido você, eu desafio você a conhecer a nossa doutrina apostólica, mas não fique esperando a gente entregar para você um conjunto de normas, um conjunto de regras. Não, nós estamos aqui apresentando a doutrina. A doutrina é uma única pessoa, a doutrina é Cristo. Você pode ouvi-lo, você pode vê-lo com os seus próprios olhos, você pode apalpar nele, porque ele e a sua palavra são um só. Você pode debruçar a sua cabeça sobre o peito dele e escutar as batidas do coração do Senhor. Deixa eu dizer algo para você. Deus quer revelar para mim, Deus quer revelar para você, Deus quer revelar para a sua igreja, queridos, coisas extraordinárias. A Bíblia diz, irmãos, que para os seus, Deus revela os seus mistérios. Deus vai revelar os mistérios dele para mim, Deus vai revelar os mistérios dele para você. Sabe quando? Quando eu e você começarmos de fato, de verdade, a entendermos, irmãos, que a doutrina apostólica ela é viva, que a doutrina apostólica ela é real, que a doutrina apostólica ela é imortal, que a doutrina apostólica, irmãos, ela existe antes da fundação do mundo, que a doutrina apostólica, irmãos, existe e nela não há começo, não há fim, porque ela é o alfa, porque ela é o ômega, porque ela é o começo, porque ela é o fim. Quando eu e você começarmos a interagirmos de verdade em espírito, no nosso espírito, através do nosso espírito, com essa doutrina apostólica, isso quer dizer que nós vamos estar interagindo com a pessoa de Jesus Cristo através do seu Espírito
E nós vamos então ouvir a sua voz. Nós vamos contemplar a sua glória. Nós vamos tocar nele. Tocar nas suas revelações. E nós vamos então ouvir as batidas do coração da eternidade. Senhor, eu quero mais uma vez nesta noite, depois de nos expormos a uma palavra tão poderosa e abençoadora como esta, depois de entendermos que a doutrina apostólica é uma pessoa, depois de entendermos que a doutrina apostólica é Cristo, é o Verbo de Deus, é o Verbo que se fez carne, é o Verbo que através dele todas as coisas foram feitas ou trazidas à existência. Senhor, depois de entendermos que essa doutrina é o Verbo, que é Cristo encarnado e ressurreto, Senhor, eu oro para que os nossos olhos se abram. Eu oro, Senhor, para que possamos como igreja crescermos no entendimento e da revelação desta doutrina apostólica que é Cristo. Ó Deus, que possamos crescer na revelação de Cristo. E na medida que estivermos crescendo na revelação de Cristo, que Cristo esteja sendo, ó Deus, entronizado em nós, que Cristo esteja sendo, ó Deus, cada vez mais, ó Deus amado, manifesto através de nós. Senhor, e que possamos, Senhor, então, manifestarmos para o mundo, para as pessoas que estão ao nosso redor, esta doutrina que é viva, esta doutrina que é poderosa. Ó Deus, e como consequência do manifestar desta doutrina, Senhor, que os sinais, que os prodígios, que as maravilhas, ó Deus, nos acompanhem para a glória e para a glória do Senhor. Senhor, eu quero te louvar. Eu quero te louvar pelo privilégio de poder ouvir a voz da doutrina. Eu quero te louvar pelo privilégio de poder ver com os meus próprios olhos a doutrina. Eu quero te louvar, ó Deus, pelo privilégio de poder pegar, de poder tocar na doutrina, de poder sentir a doutrina, de poder reclinar a minha cabeça e colocar os meus ouvidos sobre o peito da doutrina, sobre o peito da eternidade, e poder ouvir as batidas do coração da eternidade. Eu quero te louvar, Senhor, por essa bênção, por este privilégio, no nome santo e no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Quantos podem dar graças a Deus pela doutrina apostólica, pela doutrina dos apóstolos? Diga: Senhor, obrigado pela doutrina dos apóstolos. Obrigado, Senhor, porque eu aprendi, sei que esta doutrina, ela é uma pessoa e é Cristo Jesus, o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a minha vida, que Deus continue abençoando a sua vida, e que juntos possamos, como igreja, crescermos nesse entendimento, crescermos na revelação da doutrina, em nome de Jesus. E que esta identidade que o Senhor tem para nós, que essa identidade que o Senhor tem para este lugar, como comunidade, como igreja, como ministério, que ela possa ser fortalecida, que ela possa ser solidificada dia após dia, mais e mais, para a glória do Senhor. Deus abençoe a sua vida, em nome